Estamos em 1980. O mundo parecia mais colorido que nunca. Carros chamativos andam pelas ruas, sessões de aeróbico ao som do rádio, enquanto as roupas extravagantes dominam os ginásios. Já os logotipos eram extremamente talhados e bem pensados, com a intenção de comunicar o seu propósito a um potencial consumidor. No entanto, o tempo foi passando, e com o tempo, essa alegria também foi desaparecendo aos poucos. Após um longo dia de trabalho cansativo, o indivíduo chega à casa. Farto de pensar sobre os problemas que enfrentou naquele dia, decide ligar a TV para relaxar um pouco e tentar esquecer tudo o que aconteceu. Mas as notícias são sempre as mesmas. Guerra. Putin has said. President Putin. Putin says. President Trump said. Vladimir Putin. Israel fight. Hamas. President Trump. Feridos. More than 200,000 people have been killed or injured in the war. População que apenas queria levar uma vida honesta, sendo oprimida pelos representantes no poder, e a qualquer momento nem sabe se continuará a ter comida suficiente para a próxima refeição. É neste momento que recuamos até à década de 80. O mundo vivia a sua era de ouro, com programas televisivos no auge e desenhos animados icónicos até aos dias de hoje. O setor musical apresentava artistas como Madonna, George Michael e, claro, o fenómeno global conhecido como o rei do pop, Michael Jackson. Fosse desde a composição das letras até à forma como as pessoas se vestiam e à paixão que era colocada em tudo o que era feito. Isto era o que verdadeiramente dava personalidade a esta época. Essa essência, refletida em tudo o que era produzido. Fosse videoclipes dignos de serem comparados com grandes produções de Hollywood, arquitetura delineada com o intuito de não só ser funcional e prática, mas sobretudo esteticamente apelativa. Até mesmo anúncios, que marcaram toda uma geração devido à sua criatividade sem limites. Os anos 90, o que falar sobre uma época tão especial para tanta gente. Apesar da estética principal já não apresentar mais aquelas cores vibrantes da década anterior, ainda demonstra que os tons coloridos não foram totalmente deixados de lado. Este período começa com o aparecimento de roupas mais largas, com um estilo mais casual e também inspirado sobretudo na cultura do hip-hop, com o uso do boné para trás e a utilização de adereços chamativos como correntes e brincos. Bandas e cantores como Nirvana, Tupac e Britney Spears assumem a liderança da Billboard, com sons que hoje acumulam milhões de visualizações e ouvintes, tanto no YouTube como Spotify. O rap ganhou bastante visibilidade, agora com o surgimento de tantos pioneiros deste estilo, que ficaram nos dias de hoje conhecidos como verdadeiras lendas. O que antes era visto apenas como música de rua, associada principalmente a bairros pobres, agora começa a ganhar a sua própria identidade. A indústria musical desta década ficou também muito marcada pelo uso excessivo de sintetizadores e recursos digitais aplicados nas batidas, que davam aquela espécie de sonorização mais robótico. Agora a parte mais importante de todas, a internet finalmente nasce. Fundada por Tim Berners-Lee, disponibiliza para o uso público. A internet obviamente era muito lenta, e o layout dos sites não era o melhor de todos, era extremamente simples, com o objetivo de facilitar a vida da pessoa que o acessasse pela primeira vez, sem ter pop-ups por tudo o que é lado como é atualmente. Apenas um fundo branco com letras simples. A esta altura já muitos agregados familiares possuíam o seu próprio computador em casa, apesar de que o armazenamento não era dos maiores, mas funcionava, pelo menos, para as tarefas mais básicas como enviar e-mails ou jogar Doom, que por incrível que pareça dá para jogar até num teste de gravidez. Outros acontecimentos que valem a pena ressaltar que marcaram esta década foram o fim da Guerra Fria, entre 1990 e 1991, com a Alemanha a voltar a ser uma só nação. Já Nelson Mandela é eleito presidente da África do Sul em 94, acabando finalmente com a distinção racial que lá se vivia. Infelizmente também nos chega a notícia de que a princesa Diana falece durante a sua passagem por França. A Sony anuncia oficialmente a sua primeira consola de videojogos, que ficaria conhecida como PS1 e que possibilita um salto enorme na evolução da história dos jogos. É anunciada ao mundo a criação do Google em 98. E com a chegada do fim do milénio, começam as teorias e rumores de que o mundo iria acabar e que seria um desastre nunca antes visto. Que plot twist, nunca chegou a acontecer. O
som dos fogos de artifício ecoava por todo o mundo. As ruas transbordavam de um misto de alegria, mas ao mesmo tempo incerteza por não saber o que os próximos anos esperam. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000! E é assim que damos entrada aos anos 2000. O que parecia ser um clima de felicidade por presenciar um evento raro, que nunca mais ninguém voltaria a ver na sua vida, rapidamente se tornou num choque global de proporções inimagináveis. Em setembro de 2001, uma catástrofe planeada e organizada ao pormenor desaba sobre a cidade de Nova Iorque. O desfecho é o pior que podíamos imaginar. 3.000 indivíduos não resistiram e acabaram mesmo por falecer, enquanto um dos símbolos mundiais mais reconhecíveis de sempre é simplesmente apagado da história. Em homenagem a essas vítimas foi inaugurado 10 anos depois um memorial no local do acidente, onde permanecem gravados os nomes daqueles que partiram. Tentando falar agora de assuntos menos pesados, em 2001 também é lançada a atualmente esquecida Wikipedia, que reunia informação de todos os acontecimentos e figuras importantes. 3 anos depois, em 2004, o Facebook dá as caras, tornando-se a primeira rede social extremamente bem sucedida. Inicialmente restrita apenas a universidades, mas que com o tempo alcançou uma popularidade tão grande que toda a gente passou a usar a app. E apenas um ano depois, em 2005, nasce o nosso YouTube. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys. Inicialmente com a proposta de fazer o upload de vídeos, mas que com o tempo passou a ser mais uma app para gravar vídeos caseiros e engraçados e mostrar ao mundo através da pequena câmara do telemóvel. Telemóveis esses que agora apresentam um recurso inusitado, um ecrã capaz de reconhecer o toque dos dedos, em vez daqueles botões, como funcionava antes. Quem popularizou esta tendência foi a Apple, comandada por Steve Jobs, que viria em 2007 a lançar os iPhones, que virariam uma tendência rapidamente no mercado e que poderiam facilmente liderar por várias décadas. Isto se em 2008 não surgisse uma concorrência à altura, com preços bem mais acessíveis. Quanto à forma como as pessoas se vestiam, bem, já não era mais aqueles visuais únicos como em 80 e 90, mas pelo menos cor não faltava, assim como na estética que predominava. Publicidades, cartazes, cadernos, tojos da escola estavam em todo o lado. A música seguia como sendo um dos principais pilares, com Eminem, Kanye West, Usher, Rihanna, entre tantos outros nomes que marcaram e influenciaram esta geração de crianças e adolescentes. 2010, a década que eu mais estava ansioso para falar, tanto por fatores nostálgicos que me marcaram, assim como pontos negativos que justificam justamente o título deste vídeo. Que tempos incríveis, aquela sensação de férias de verão, sol a queimar, enquanto estamos a caminho da praia e na rádio passam músicas que na altura até podíamos não gostar muito, mas que secretamente hoje ainda guardamos e não somos capazes de tirar da playlist do Spotify. O pop voltava aos seus dias de glória, com Ariana Grande e Justin Bieber a continuar o legado dos anteriores. O mundo parava para fazer trend ao som das músicas do Drake e depois postava no recém-nascido TikTok, que ainda dava os seus primeiros passos, com os gigantes Instagram e Facebook no auge da sua existência. As crianças entretinham-se a girar os seus fidget spinners, que passado uma semana já estavam todos enferrujados. A vida nunca foi tão fácil, tudo a um clique de distância, já para não falar do streaming, claro, que se consolidou rapidamente, com a Netflix oferecendo um catálogo enorme por um custo muito acessível. O cinema apresentava-nos o fim de toda uma sequência que nos marcou e conquistou o mundo inteiro, que não voltaria tão cedo a ser a mesma. Já em 2013, com a PS4 sendo lançada, o que não faltava era jogos para se experimentar, com tecnologias inovadoras e gráficos extremamente realistas. É nessa altura também que a seleção ganha o seu primeiro título, 3 anos depois, enquanto o futebol presencia uma rivalidade histórica entre duas das maiores lendas que esse desporto já viu, vivendo o auge das suas carreiras. Cristiano Ronaldo expõe Portugal ao mundo
e torna-se a figura mais famosa do planeta. Portugal vence a Eurovisão pela primeira vez com a canção Amar pelos Dois de Salvador Sobral em 2017, facto histórico para a nossa nação. Tudo isto realmente foi impactante, mas nem tudo foi perfeito, pois com todas as alterações que se presenciavam, as marcas decidiram mudar também. E não só as marcas, toda a corrente artística detalhada e repleta de pormenores que vinha sendo preservada é simplesmente mandada ao lixo, dando lugar ao tão odiado minimalismo. Com a internet e os telemóveis já totalmente estabelecidos, percebeu-se que já não havia necessidade de colocar ícones com imagens da nossa própria realidade, tanto de objetos ou etc, pois já não se tratava mais de uma novidade e toda a gente já estava acostumada com a tecnologia. Então, para facilitar a navegação e simplificar ao máximo a informação na tela, as imagens das apps sofreram uma alteração drástica no seu design. Quanto aos logotipos, perderam completamente as sombras. As letras foram simplificadas, nada de brilhos ou muitos tons de cor, apenas o básico. Se estão a pensar qual foi o objetivo das marcas, o propósito era simples: fazer com que os logotipos encaixassem facilmente em qualquer lugar, como cartazes, outdoors, notificações dos telemóveis, smartwatches e, acima de tudo, fossem facilmente reconhecidos sem precisar de gastar muito tempo. Só que esta mudança não só tornou todas as marcas exatamente iguais e sem personalidade, como também fez o mundo perder a única cor que lhe restava, já que os carros, as casas e os fundos dos dispositivos, até o estilo de vestir, tudo ficou monótono e sem graça. E os logotipos cheios de vida, que eram uma das únicas coisas que ainda relembrava esses velhos tempos, acabou por desaparecer, deixando-nos sem nada que nos relembre aquela essência que os velhos tempos possuíam. Mas algo estranho começou a acontecer. Pode invalidar tudo aquilo que eu acabei de dizer. Em 2023, a Pepsi decide criar um novo logotipo, mas o que mais chama a atenção é que ele é muito semelhante ao antigo, com mais detalhes e recuperando as letras no centro. Outro caso bastante semelhante com o da Pepsi aconteceu agora em setembro de 2025, quando a Apple anunciou o seu novo iPhone com uma interface mais focada no estilo Liquid Glass, ou seja, com uma utilização de mais reflexos, efeitos que simulam a aparência de vidro e uma maior sensação de profundidade. O facto é que a Apple sempre foi famosa por ditar o rumo do estilo que se estabelecia, tal como tinha acontecido anteriormente. Pode significar que o estilo flat pode já estar com os dias contados. Tudo depende do que as marcas acharem que vai funcionar melhor para angariarem mais clientes. O meu apelo final que quero deixar com este vídeo é para repensarmos um pouco se realmente esta é a melhor decisão. Do fundo do coração espero sinceramente que as marcas voltem às suas raízes, para dar-me um pouco de cor a este mundo em que sinto que já nada é feito com alma e que é só inteligência artificial por aqui e para lá, só isso. Será que o problema é mesmo das cores? Ou não passa tudo de uma nostalgia disfarçada de apelo ao que já foi tão memorável e tão especial que dá vontade de trazer de volta? Deixo essa frase para refletirem. E agora deixo aqui o meu apelo. Se quiserem ajudar, vocês sabem que estes vídeos dão muito trabalho a fazer. Este tipo de conteúdo em que é preciso um guião. Se curtiram mesmo, podem deixar a vossa subscrição. Eu ia agradecer muito, mas mesmo muito. E pronto, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Portanto, até ao próximo vídeo.